Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira e neste vídeo iremos falar de limite de funções. Neste vídeo iremos tratar de definição de limite, o que seria e como a gente calcula limite de funções. Então, vamos para a definição. Diz que um número real é limite de uma função f de x quando x tende a c, essa setinha tem o sentido de tender, simbolicamente é dado por para todo epsilon maior que zero, esse epsilon enxerga como um número tão pequeno quanto se queira, vai existir um delta maior que zero, também delta, um valor tão pequeno quanto se queira, tal que um elemento do domínio na vizinhança muito pequena centrada em C vai implicar em um elemento da imagem numa vizinhança muito pequena centrada em L, elemento da imagem e a vizinhança centrada. Algumas observações que temos que considerar. O ponto C não pode pertencer ao domínio, porém é um ponto de acumulação, ou também chamado de ponto limite. O que significa isso? Que qualquer x que eu pegue dentro deste intervalo muito pequeno, eles vão estar muito próximo de C, certo? A função f não precisa ser definida em C para que o limite exista. Vamos ver um exemplo logo em seguida para entender essa observação. A variável delta, muito pequena, depende de um epsilon muito pequena e do ponto de acumulação C, certo? Também vocês vão conseguir enxergar quando mostrar o gráfico para vocês. A negação da definição de limite é para todo existe para todo, ou seja, muda os conectivos aqui, para todo existe e do existe para todo. Nessa mesma vizinhança pequena de x do domínio centrado em C, vai gerar uma vizinhança grande em y centrada em L. Ou seja, não há convergência aqui. Os valores estão só se afastando cada vez mais deste L. Certo? Então, essa é a negação de limite. Aqui, uma representação desta simbologia toda aqui. É C, e aqui a vizinhança, C menos delta e C mais delta, é o que esta expressão nos dá, certo? Se você desenvolver esse módulo, você vai ter que x está dentro deste intervalo todo aqui, com o centro em C, e esta expressão também vai dar este intervalo todo aqui. Então, o x é um elemento bem aqui, ou bem aqui, muito próximo de C. E o f de x é qualquer valor da imagem aqui, certo? Também uma maneira mais simples de representar limite é dado por esta expressão aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a C é igual a L. Bem, vamos ver esta definição através de um exemplo. Então, seja f dos reais, exceto o 1, como domínio, isso aqui é o domínio, para todos os reais, isso aqui é o contradomínio, tal que f de x igual a 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1. Mostre que o limite desta função, quando x tende a 1, é igual a 3. Como é que a gente faz para demonstrar? Primeiramente, vamos ver a expressão. Se a gente simplesmente substituir x por 1, isso aqui vai dar 0. Então, há essa inconsistência aqui. O denominador não pode ser 0, porque vai ter divisão por 0. Assim, precisamos fazer manipulação no numerador de modo que a gente elimine esta expressão que gera a inconsistência. Então, com isso, a gente vai ter essa simplificação de x menos 1 com este x menos 1, e assim a expressão tem 2x mais 1,
e basta então substituir x por 1, certo? Mas o que significa limite? Significa que eu tenho x, valores muito próximos, vou colocando aqui, ó, 0, 0,9, 0,99, 0,999. À medida que eu vou pegando os valores de x e me aproximando de 1, os valores de f de x, que são calculados através desta expressão, vão se aproximando de 3. Então, estes valores aqui estão na vizinhança C menos delta e C mais delta. Já estes valores aqui estão na vizinhança de L menos epsilon e L mais epsilon. Só que neste caso, o nosso C é 1 e o nosso L é 3, certo? Então, simbolicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. No gráfico fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, a gente tem 1 menos delta, 1 mais delta. Aqui a gente tem um 3. X é qualquer valor dentro deste intervalo e f de x é qualquer valor dentro deste intervalo que está se aproximando de 3. Por que eu posso garantir que f de x é um valor que está se aproximando de 3? É exatamente esta vizinhança aqui que me garante 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Qualquer valor que eu pegue aqui está acontecendo uma convergência para 3. A mesma coisa eu posso falar aqui, certo? Bem, vamos ver como é que a gente faz a demonstração pela definição. Vamos considerar este limite da função x ao cubo mais 5, quando x tende a 1. Provar que este limite vale 6. Primeiramente, da definição, a gente precisa encontrar um delta maior que zero, tal que módulo de x menos 1 é menor que delta, vai resultar em f de x menos 6 menor que epsilon. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai pegar esta expressão final aqui, substituir f de x pela função x ao cubo mais 5. Fazendo a aritmética aqui, a gente vai ter x ao cubo menos 1. Note que isso aqui é o cubo da diferença. É um produto notável. Então, a gente vai ter x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Tudo dentro do módulo. O módulo do produto é o produto dos módulos. Então, com isso, a gente tem. A partir daqui, a gente chegou nesta expressão aqui. Como surgiu esse termo aqui, módulo de x menos 1, posso fazer então a comparação com delta, certo? Assim, a expressão do produto aqui vai me dar outra expressão comparativa com delta, com um detalhe. Este cara aqui é menor que delta. Observa, se eu pegar o menos 1 passar para o outro lado, eu vou ter x menor que delta mais 1. Então, vou substituir x aqui por delta mais 1, delta mais 1. Desenvolvendo aqui dentro do colchete, teremos delta ao quadrado mais 3 delta mais 3. Como a gente quer um delta muito pequeno, a gente vai considerar ele entre 0 e 1. Considerando ele entre 0 e 1, a gente vai fazer a comparação de novo desta expressão com esta expressão, substituindo 1 aqui e aqui. Então, aqui vai ficar 1 mais 3, que é 7. A gente vai permanecer esse delta aqui, porque eu preciso deste delta para fazer um comparativo com esta expressão. Assim, eu tenho menor que 7 delta. Voltando para a expressão original, eu posso então ter isso aqui. A gente vai escolher um delta que seja o menor entre 1 e epsilon sobre 7. Observe então que entre esses dois valores o menor valor é epsilon sobre 7. Porque epsilon já é um valor pequeno dividido por 7, então vai ser um valor entre 0 e 1.
Assim, substituindo esta expressão por f de x menor que 7, delta, sabendo que o delta é epsilon sobre 7, então a gente vai ter igual a epsilon. Então, temos o desejado inicialmente. Assim a demonstração pela definição, certo? Bem, uma outra maneira da gente estudar o limite de funções é com funções por partes. Essa função é definida de duas formas, para uns valores de x diferente de 1 e para o valor de x igual a 1. Para a gente resolver este limite, quando x tende a 1, fazemos o seguinte. Genericamente, o limite de f de x quando x tende a c vai se tornar limite de x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Certo? De novo acontece a questão aqui da divisão por zero, então temos que manipular o numerador de modo que elimine essa inconsistência. Quadrado da diferença, temos então x menos 1, x mais 1. Simplifica este termo com este, teremos apenas o x mais 1. Substituindo x por 1, temos então que vale 2. Observa o detalhe que o limite da função quando x tende a 1 é diferente da imagem da função quando ela vale 1, que é 4. Então, como dito na observação, a função não precisa estar definida para o limite existir, e às vezes o limite nem é o valor definido na função. Certo? Bem, vamos para mais um e último cálculo de limite da função 1 mais x² sobre 1 menos x², quando x tende a 2, só que neste caso vamos utilizar ferramentas computacionais. Primeiramente vamos usar o Octave. Então, com o Octave, a gente vai fazer primeiro limpar a tela, certo? Depois a gente vai definir a variável x. Vamos definir a variável y, que nada mais é que a função 1 mais x² dividido por 1 menos x². E para calcular este limite é muito simples. Basta usar a expressão limite de y quando x tende a 2 e vai nos dar o resultado. Certo? Simples assim. Também podemos calcular este limite utilizando a ferramenta computacional Wolfram Alpha. Vamos lá para o site, ou se você já tiver o aplicativo também, a gente desce aqui, observa cálculos e análises, procura aqui a opção limite, aqui, ó, e vamos substituir esta expressão com a nossa expressão desejada, que é 1 mais x² sobre 1 menos x². Só que neste caso é tendendo a 2, certo? Com isso vai ter o mesmo resultado, a vantagem daqui que dá até o comportamento da função. E aí fica até mais fácil da gente fazer a análise da função, certo? Bem, então, de definição de limite, era isso que eu tinha que passar para vocês. Até o próximo vídeo.